pecado, ou a gravidade, a severidade do pecado não é tanto na sua natureza em si, e sim contra quem ele é cometido. Se eu cometo um pecado, ou seja, se eu rejeito a fonte de águas vivas, o manancial de águas vivas, e eu do lado vivo uma vida longe desse manancial, esse pecado ele é infinitamente penoso, percebe? Porque ele é cometido contra um Deus infinitamente justo, bom e amoroso. Vamos lá, então vamos começar, tá? João, capítulo 3, versículo 16, abra sua Bíblia, o seu Kindle, enfim, seu celular. João, capítulo 3, versículo 16 a 30, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. Porque as suas obras, as obras dos homens, eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom. João aqui ele está se referindo ao João Batista. Perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. João Batista posteriormente iria ser encarcerado e depois decapitado, degolado. Perdido literalmente a cabeça. Ora, entre os discípulos de João, deixa eu ver aqui, a gente está no versículo 25. Ora, entre os discípulos de João e os judeus suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias prometido, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve a voz do noivo, muito se regozija, ou seja, muito se alegra por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Aqui parece que João Batista falou em códigos, e fica mais aparentemente difícil da gente meditar nessa palavra. Mas eu espero ser fiel aqui, com temor e tremor diante de Deus, de expor as Escrituras a ponto de você conseguir entender o que é que Jesus quer trazer para nós de aplicação prática, de mudança de vida através desse texto. E o meu desejo é que essa consciência ela transborde na nossa vida, na nossa mente, a ponto de não termos outra opção que não nos rendermos diante desse Deus. Tá? O objetivo desse momento CBO aqui é literalmente isso, um momento de comunhão, Bíblia e oração. Um momento para que nós possamos desenvolver juntos um relacionamento mais íntimo com Deus, estudando as Escrituras Sagradas. E nesse caso aqui a gente está estudando a palavra, o Evangelho segundo escreveu João. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te peço, Tu és santo, Senhor Deus, santo, santo, santo e poderoso. Eu te peço para que o Senhor, pela Tua misericórdia, me use nesse instante para abençoar e alcançar, Senhor Deus, com uma palavra fácil, tangível, Senhor Deus, mastigada, que eu possa transmitir as verdades do reino, Senhor Deus, que são insondáveis, através desse texto aqui do Evangelho de João. Um texto tão conhecido,
mas tantas vezes vilipendiado pelas nossas ações. Guarda as nossas vidas, Senhor. Nos abençoa, Pai, para que possamos viver uma vida prática de comunhão com o Senhor. Possamos abandonar o pecado, que é o erro do alvo que o Senhor preparou para nós, e possamos nos aproximar de nos parecermos mais, de nos tornarmos mais semelhantes à imagem de Cristo. Que nós possamos representar, Senhor Deus, essa semelhança com o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, e que possamos viver para Ele. Ó Deus, que esse relacionamento contigo seja mais íntimo, Pai. Nos dá a clareza, Senhor Deus, da Tua palavra, nos fortifica, Senhor Deus, para resistirmos no dia mau, nas tentações, e que possamos todos os dias tomar a decisão, Senhor Deus, e antes mesmo de alimentar o nosso corpo no café da manhã, possamos alimentar nossa alma com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, né? Vamos lá. Esse texto de João é muito interessante e ele é muito conhecido. O primeiro texto, o primeiro versículo aqui desse trecho, né? Ele é muitas vezes mencionado e até decorado, mas eu gosto de mastigar esse versículo um pouco mais. Eu acredito que nós podemos colher mais alegria e contentamento se nós observarmos o que esse texto está querendo dizer. E aí diz assim no versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É só um minuto. Boa aula. Boa aula ali. Valeu. Boa aula, calma. Me despedindo. Obrigado. Deixasse lá em cima, foi? Vamos voltar aqui. Tava me despedindo da rapaziada toda, de Andrés. Eles vão para aula agora. E então, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito interessante porque esse versículo deveria estremecer as bases das nossas emoções, do nosso coração. Ele nos joga, nos expõe a uma verdade muito dura, uma realidade muito cruel mesmo. A verdade mais cruel de todas as Escrituras está descrita aqui nesse versículo 16. E qual é a verdade, né, Gabriel? Não se espante com ela, mas ela com certeza deve causar espanto e deve causar temor em nós. A verdade mais cruel das Escrituras, mais horrível talvez, entenda horrível aqui como grande, espantosa, tá? É a verdade de que Deus é bom. Deus é bom. Paul Washer diz isso. Paul Washer é um pregador norte-americano que tem uma palavra de Deus muito presente na sua vida. E ele diz isso. A verdade mais horrível de todas as Escrituras é o fato de que Deus é bom. E por quê, Gabriel? Por quê? Porque nós somos pecadores e Ele é bom. E a gente vai ver no decorrer desse texto de que nós, naturalmente, na nossa devassidão pecaminosa, nós nos afastamos de Deus. Não é assim? De forma prática, todos os dias. Não é uma luta para você, assim como é para mim. Todos os dias sentar diante da Bíblia, abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Me relacionar com Deus. Não é uma luta. Nós temos 24 horas do nosso dia. E se deixasse, né, se nós não tivéssemos que dormir, digamos assim, 7 a 8 horas, para termos um repouso, um descanso do nosso corpo físico, da nossa mente, provavelmente a gente iria ocupar com séries Netflix. É muito mais fácil gastar 2 horas num filme do cinema, 3 horas num filme como Vingadores, envolvente, cheio de explosivos, do que gastar 3 horas na leitura da Bíblia. E eu te pergunto, né? Eu não quero estabelecer uma métrica ideal aqui para você. Você sabe o tempo que você deve gastar diante de Deus, mas na minha concepção, na minha humilde opinião, eu acredito que 30 minutos de leitura por dia é o mínimo que nós precisamos fazer. 30 minutos de leitura ativa das Escrituras, anotando,
meditando, massificando o conhecimento, aplicando de forma prática na nossa vida. E mais 30 minutos de oração pontual. Pô, Gabriel, mas eu passo o dia todo orando. Massa. Mas eu acho que em um momento, 1 hora do seu dia, você tem que parar e se ajoelhar diante de Deus e orar. E eu não estou dizendo que esse é o tempo ideal, de longe seria o tempo ideal. Porque, sinceramente, é fácil nós gastarmos 1 hora num episódio do Netflix, um episódio de série. É difícil a gente parar de assistir. A gente dizer não pro próximo episódio. Mas essa luta existe dentro de nós por conta da nossa natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós criamos a separação entre Deus e nossas vidas por conta do pecado, porque Ele não tem comunhão com o pecado. E essa natureza pecaminosa nos afasta de buscarmos a Deus. E por que a verdade mais horrível das Escrituras é essa? Porque Ele é infinitamente bom e nós rejeitamos algo que é infinitamente bom. Esses dias me perguntaram aqui no Instagram, Gabriel, qual foi o pecado mais terrível que você já cometeu? E para mim foi muito clara a resposta. Jeremias diz assim, nós rejeitamos o povo de Israel, ele como profeta, né, ele estava mencionando que o povo estava praticando isso, essas más obras. Nós abandonamos o manancial de águas vivas, aquela fonte de águas vivas, cristalinas, que alimentam a alma, que dão vida ao seu redor. Onde passa água, você vai ver vida. Você dificilmente vai ver um rio ou uma fonte onde não tem plantação, vegetação ao lado. Essas árvores, elas frutificam porque sempre tem nutrientes e sempre tem água para nutrir, de fato, as suas necessidades. É assim a palavra de Deus. É assim conosco. Nós muitas vezes rejeitamos o manancial de águas vivas, o Deus eterno, infinitamente bom, justo, perfeito, soberano, amoroso, misericordioso, e nós cavamos ao lado. Nós viramos as costas para o manancial, a fonte está aqui. Nós viramos as costas e nós começamos a cavar desesperados, nos esforçando. Uma cisterna, ou seja, um poço, rota. Ou seja, o que é uma cisterna rota, né? Segundo o livro de Jeremias lá, o profeta. É um poço que não retém água. E a água que existe nela é barrenta. Olha que loucura da nossa parte. Naturalmente, nós vamos exercer essa loucura diante de um Deus infinitamente bom. Tem muitas pessoas que não entendem assim, caramba, Gabriel, tem um amigo que ele ainda não é cristão, ele ainda não entende bastante o conceito da Escritura, mas tem algumas coisas, algumas dúvidas que travam ele, né? E essa dúvida era uma dúvida que travava ele bastante. E ele dizia assim, como é que pode? Quer dizer que se eu cometer um pecado, mas eu vivo minha vida, eu ajudo os pobres, eu sou honesto no meu trabalho. Deixa eu beber uma água aqui. Sou honesto no meu trabalho, Gabriel. Eu sou ético, eu não filo na prova na faculdade, eu dou o meu melhor, eu trabalho com dignidade, com algo lícito, eu ajudo pessoas, eu sou fiel à minha esposa, eu educo os meus filhos com amor. Você está me dizendo que se eu cometer um único pecado eu vou para o inferno? E eu disse, Aí, não entendo isso, eu acho isso injusto. O nosso senso de justiça, a gente já mencionou isso nos últimos vídeos, né, nos últimos episódios, é limitado. Mas uma coisa que me vem à mente aqui é o seguinte, nós muitas vezes atribuímos o pecado à gravidade ou severidade dele. É tipo assim, se eu não matei ninguém, beleza, tô massa. Se eu não traí minha esposa deitando com outra mulher, tô muito bem. Ou seja, sou um homem justo. Só que não é assim no padrão de Deus. A régua que Deus estabeleceu é muito alta. Só Cristo cumpriu essa régua. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E só Ele pôde cumprir a lei completa de Deus. Todos nós transgredimos a lei. Todos nós cometemos pecado. Todos nós erramos o alvo. Eu trouxe um texto ontem no meu feed, e você vai ver lá uma imagem, 70 vezes 7, falando sobre perdão. E ali eu trago um pouco do senso de justiça de Deus. E qual é o ponto, né? O pecado, a gravidade, a severidade do pecado não é tanto na sua natureza em si, e sim contra quem ele é cometido. Se eu cometo um pecado ou seja, se eu rejeito a fonte de águas vivas, o manancial de águas vivas, e eu do lado vivo uma vida longe desse manancial,
esse pecado ele é infinitamente penoso, percebe? Porque ele é cometido contra um Deus infinitamente justo, bom e amoroso. Ou seja, existe um Deus no céu, no trono, e ele governa o mundo, e ele mantém o mundo na palma das suas mãos, o universo. Ele está ativo, ele não simplesmente criou, depois de 7 dias entregou todas as coisas a si mesmas. Não, ele está ativo, governando, ele interage com o ser humano como se fosse num mosaico, ele não tem tempo, né? Deus não tem temporalidade, não é o Cronos, o tempo fatiado, o tempo medido, né? Cronos significa, vem do original grego, cortado, ou seja, é o tempo que nós podemos medir em dias, meses, anos, épocas, enfim, estações, nós conseguimos medir o tempo. Deus não está submetindo esse tempo, ele criou esse tempo para nós, para o nosso governo. Mas ele é atemporal, né? Ele vê toda a eternidade como que num quadro mosaico, e ele interage em cada peça desse mosaico, que é o tempo presente, em cada peça desse mosaico ele vai interagindo ao longo da história. Não foi assim que ele interviu com o povo de Israel, não foi assim que ele desceu lá na Torre de Babel para confundir as nações, para confundir os povos que estavam intentando fazer coisas muito grandes, ousadas demais, digamos. Perceba isso. O que eu quero que você entenda é que esse Deus infinitamente bom, justo, ele é rejeitado por mim e por você. Quando você peca, você está rejeitando a esse Deus. Você está adorando um outro Deus. Está colocando um outro Deus no lugar. E nesse ato simples, você minimamente já quebrou o primeiro mandamento. E se você quebrou o primeiro mandamento, a palavra de Deus diz que você quebrou todos os mandamentos. Se você cometer uma transgressão com relação a um único mandamento, você quebrou toda a tábua da lei. Percebe isso? A lei não foi posta para nos salvar. A lei foi posta para estabelecer o caráter, o padrão de Deus. E para que Jesus, sendo o único verdadeiro Senhor, pudesse cumprir cabalmente essa lei e pudesse morrer sendo ainda inocente. Como um cordeiro mudo, ele foi para o Calvário morrer por mim e por você. A verdade mais horrível de todas as Escrituras, entenda horrível como espantosa, é o fato de que Deus é bom. Porque isso coloca todos os pecadores em condenação eterna. Porque todos pecaram. Só que qual é o ponto? O fato de ele ser bom também reverbera em outra coisa. Ele buscou a reconciliação com o homem. Quando Adão e Eva pecaram, criou-se um abismo entre Deus e o homem. Destituídos estamos agora da glória de Deus. Nós nos tornamos, naturalmente, por sermos criaturas de Deus, inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo. Nós, homens naturais, pecadores depravados, que não têm o temor de Deus, eles são inimigos de Deus. Não se engane, eles são inimigos de Deus, assim como eu era. Mas foi necessário que Deus, na sua soberania infinita, viesse se reconciliar comigo. Ele não veio se reconciliar comigo porque ele viu que eu ia ser uma pessoa bonzinha, porque eu ia ser um excelente marido. Ele não me escolheu por conta disso. Ele me escolheu apesar disso, apesar de eu ser horrível, pecador, apesar de eu rejeitar ele, apesar de eu não buscar. Tem uma ilustração que eu gosto muito, eu contei para os meus filhos esses dias, que é o seguinte: todos nós estávamos caindo num abismo, um abismo que aparentemente parece ser muito grande. Para alguns é um pouco mais curto esse abismo, o que eu chamo de vida. Pode ser com 7 anos você morra, pode ser com 15 anos, pode ser com 80 anos, ou até geralmente 100, geralmente não, né? Geralmente em torno de 80, eu acho que a faixa média de vida está sendo essa aqui no Brasil, por exemplo, mas pode chegar até os 100, digamos. Dificilmente vai se estender por muito tempo depois de 100. Mas perceba, esse abismo é o que nós chamamos de vida. E eu estou aqui caindo no abismo, e eu estou com meus amigos caindo no abismo, e nós só conhecemos o abismo. E nós queremos continuar caindo. Até que do nada vem uma mão poderosa, uma mão invisível, e resgata um dos meus amigos. Ele tira um dos meus amigos. E eu fico apavorado, meu Deus, eu estou caindo. E às vezes algumas pessoas até aceleram esse processo de queda, né? Caem com mais devassidão ainda no pecado. E esse abismo está me levando para o inferno. Literalmente, a minha vida está me conduzindo para o inferno, porque eu só faço pecar contra Deus. Eu só faço pecar contra esse Deus infinitamente bom, justo e santo. Eu só faço rejeitar esse manancial e cavar cisternas rotas. E eu não tenho felicidade. E ali eu estou caindo e eu fico assustado, apavorado, porque essa mão resgatou o meu amigo. Até que essa mão está vindo na minha direção e eu digo, não, meu Deus, não venha, por favor. E você clama por meu Deus, mas você não sabe nem que é Deus. A mão invisível, né? E essa mão invisível é a mão de Deus, sim.
E aí, quando ela te resgata, ela te alcança, ela não te dá escolha, você simplesmente percebe que era a melhor coisa que podia ter acontecido na sua vida. Era você parar de cair, você começa a enxergar o abismo como sendo um caminho de morte, literalmente. Os outros amigos, o peregrino, né, John Bunyan vai trazer uma realidade bem parecida, alegórica como essa. Os outros seus amigos que ainda estão caindo, eles não querem que a mão invisível pegue eles, porque eles não conhecem a realidade maravilhosa do reino. Eles não conseguem ver, então eles acham que ir para o carnaval, ir para a balada, é o que há na vida. Pegar, transar com várias mulheres, é maravilhoso, ganhar muito dinheiro, ter uma Ferrari, é tudo o que há. É tudo o que eles têm. Porque eles estão caindo. E aí você agora que foi resgatado, você tem o papel de gritar lá de cima. De dizer, ei, crê em Jesus, se arrependa. É essa a pregação do Evangelho. E aí a mão de Deus, ele escolhe e ele se reconcilia. Essa ponte é criada pelo próprio Deus através de Cristo. Somente através de Cristo. Por que, Gabriel? Deus ser bom é terrível. Porque isso forçou o seu filho a morrer na cruz. Esse versículo aqui, ó, 16. A gente poderia passar uma hora só nele, tá? Só nele. Mas eu vou caminhar um pouco mais. Ele mandou o seu filho porque ele é bom. Porque ele quis se reconciliar comigo e com você. Para que nós pudéssemos ver o manancial, ver a loucura de que estávamos fazendo, nos esforçando, suando, para cavar uma cisterna que não vai reter água. Enquanto o manancial de águas vivas está aqui. E ele fez com que nós pudéssemos ver através de Cristo e nós pudéssemos nos deleitar, nos alimentar, nos suprir com aquele manancial que não tem fim. Percebe isso? Então, esse texto aqui, ele é muito forte, tá? Deus amou o mundo. Eu já falei aqui que eu acredito que Deus ama todas as suas criaturas, todas as suas pessoas. Ele ama de forma comum, ou seja, ele manda chuva sobre os justos e injustos, ele permite com que o injusto muitas vezes prospere, ele faz, ele permite, ele dá o oxigênio para nós. Então acho que isso é mais do que uma prova de amor, tá? Uma prova de amor. Mas ele ama de forma especial e salvífica alguns. E nós, eu já mostrei para vocês aqui, não merecemos esse amor. Mas ele simplesmente nos escolheu. Ele simplesmente nos escolheu e Jesus vai deixar muito claro isso. Não foste vós que me escolheste a mim. Eu vos escolhi a vós outros. Mas como é que se confirma essa escolha de Deus pela minha vida? Que todos os dias eu me prostro diante dele em adoração e eu me aproximo cada vez mais de me parecer com Cristo. Percebe isso? A confirmação de que Deus te escolheu, te chamou, não se dá simplesmente porque, meu Deus, ele me escolheu, então tá tudo bem. Vou continuar pecando, vou continuar indo pra balada, vou continuar vivendo a vida que Deus não quer que eu viva. Não! Uma das provas incontestáveis é de que você entendeu que esse Deus morreu por você e agora tudo na sua vida vai ser diferente. Você não vive mais para si mesmo, e sim para Deus. Você vive para agradar a esse Deus, você vive para se parecer mais com Cristo e você colhe felicidade nesse processo. Felicidade real. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aqui eu acredito que ele está se referindo, né? Eu e vários outros pais da igreja, reformadores, enfim, pessoas que carregaram a sabedoria de Deus, eles concordam nesse ponto aqui. A palavra mundo, ela tem 6 conotações diferentes no livro de João, só no livro de João, 6 conotações diferentes. 6 abordagens diferentes. E aqui, a palavra mundo não está se referindo a todo o planeta Terra. Não está se referindo ao planeta Terra, não está se referindo a todos os seres humanos, mas está se referindo aos seres humanos específicos que Deus quis salvar. Todos nós estávamos condenados. Todos nós merecemos ira, condenação, fogo eterno. Mas Deus escolheu salvar alguns. Agora, o ato de Deus te salvar é você crer. É você tomar uma decisão. Tem gente que fica confusa nisso, tá? E fica dizendo assim, não é impossível. Como é que Deus vai escolher? Então, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Você precisa crer. É uma ação sua. Só que você só vai crer, você só vai tomar a decisão de agir nesse termo, de tomar a decisão por Cristo, porque Ele te escolheu primeiro. Então, mais ou menos assim, na porta do céu vai ter, na entrada, né? Vinde, benditos meu Pai. Vinde está dando a ideia de que você precisa caminhar, você precisa ir. Quando você entrar na porta do céu, do lado de dentro, você vai ver uma faixa bem grande.
eleitos desde antes da fundação do mundo. Então, essas duas doutrinas caminham juntas. Eu já tenho exposto isso para vocês. Tá? A doutrina da responsabilidade, da escolha do homem, e a doutrina da escolha, da soberania e da salvação de Deus. Ponto. E aqui ele amou o mundo, ou seja, ele amou as suas pessoas, aquelas que o Pai o deu, de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todo tipo de pecador. Todo. Todo mundo vai ser salvo? Não. Porque a maioria vai fazer o que está aqui no versículo 17. Ó. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse foi o objetivo. Para que nós pudéssemos ter salvação, crer em Cristo, conhecer a Deus, foi necessário que Cristo morresse. O sangue dele é o que faz com que eu seja purificado dos meus pecados. E através disso eu posso me chegar diante de Deus como justo. Eu não sou justo por conta das minhas obras. Eu sou justo por conta de Cristo, das obras dele. Só existe dois tipos de religião, tá? Dois tipos de religião. A verdadeira e todas as outras religiões se colocam aqui desse outro lado. Todas as outras religiões, se você chegar para um hindu, para um islâmico, se você chegar para qualquer religião que seja diferente da religião bíblica, ele vai falar para você, por que você vai para o céu? E ele vai dizer, olha, é porque eu observo a lei, né? Eu procuro viver uma vida piedosa, justa, eu ajudo os pobres. Bom, eu acredito que eu tenho me sacrificado para o meu país, por Alá, enfim. Então, eu acredito que eu mereço ir para o céu e eu acredito que essa minha vida foi boa e ele vai me dar ali as 10 virgens no paraíso. O Islã vai dizer isso, o islâmico. Perceba, é uma religião meritocrática. Todas as outras religiões, nesse segundo tipo aqui, são meritocráticas. É tipo, eu vou ser salvo porque eu faço isso. Deus vai fazer isso para minha vida porque eu fiz isso para ele. Porque eu me comportei bem. É o Papai Noel, é a síndrome do Papai Noel. Todas as outras religiões. A religião verdadeira, você vai perguntar para um cristão verdadeiro por que ele acha que vai para o céu. Aí ele vai dizer para você, eu não acho não, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Por quê? Como é que você pode ser tão petulante, tão arrogante assim? Eu tenho certeza porque a palavra me diz que o Espírito testifica ao meu espírito as coisas celestiais. Ele diz para mim, ele me dá a certeza de salvação. Isso é seguro, isso é maravilhoso, isso é um solo firme, onde eu posso caminhar tranquilo. Sabe por que eu vou ser salvo? Mesmo eu sendo o pior dos pecadores, o principal dos pecadores, a minha confiança não está nas minhas obras. Não está no ato de eu agir corretamente, ser justo aqui no mundo, ou o ato de eu ser fiel à minha esposa, ou o ato de eu criar os meus filhos bem, o ato de eu pagar todos os impostos. Não, porque eu vou falhar vez ou outra aqui num processo como esse. E eu falho em vários outros aspectos. É porque apesar de eu ser esse pecador, Cristo Jesus viveu uma vida perfeita e morreu por mim na cruz. E se ele morreu por mim na cruz, o seu sacrifício, o seu sangue é suficiente para me purificar de todo pecado, me resgatar do império das trevas e me levar para o reino do Filho do seu amor, ou seja, o reino dos céus. Percebe? A verdadeira religião é diferente da meritocrática, eu não tenho méritos. Eu me chego diante de Deus sem méritos. Eu não tenho méritos. Agora, porque Ele me salvou, eu vou procurar viver a vida que Ele quer que eu viva. Uma vida justa, diligente, sem preguiça, uma vida que é ética, moral, uma vida que é fiel, uma vida que é justa, paga todos os impostos, sim. E perceba, eu não faço tudo isso, seria ilógico, tá? Eu não faço tudo isso para merecer a salvação, na esperança de que Deus me salve, porque eu vou ser falho. A palavra de Deus diz que as melhores das nossas obras são como um trapo de imundícia diante dele. Trapo de imundícia, sabe o que é isso? É a roupa da menstruação. É como se você pegasse um absorvente todo melado e os melhores das nossas obras são como trapo de imundícia diante da santidade de Deus. Mesmo assim, Ele nos amou. Então, nenhum homem pode chegar diante de Deus com reserva de méritos. Ah, Deus, tu precisa me salvar, porque, eu estou fazendo certo, bicho. Não tem como. Porque, mesmo tentando fazer o certo, você vai ser, ou as melhores das suas obras vão ser como trapos de imundícia. Mas tem como você entrar no reino dos céus se você confiar não nos seus méritos, não nas suas obras, mas confiar nas obras de Cristo Jesus. É por isso que ele fala aqui, quem nele crê não é julgado. Aqui é uma cena jurídica, tá? Imagina um tribunal, Deus, no seu alto sublime trono, julgando toda a raça humana, todos os seres humanos,
E entenda uma coisa aqui, tá? Nós somos as únicas criaturas de Deus, as únicas. Nós e os anjos caídos, né? Que rejeitamos a Deus. A diferença é que os anjos caídos não podem ter arrependimento. Eles se tornaram demônios. Eles destituídos estão eternamente da glória de Deus. E eles agora vão sofrer condenação eterna. Tem muita gente que acha que Satanás vai estar lá no inferno com o tridente. E ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno, com certeza. Por isso ele te engana com coisas vãs. Ele te engana que se você for amoroso, for justo, você vai para o céu. Não, você tem que crer em Cristo. Você tem que crer em Cristo e por isso você tem que ser justo e amoroso. Ponto. Então Satanás tenta te confundir, ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno, sim. Só que ele vai ser o que mais vai sofrer no fogo e enxofre, na ira e condenação de Deus. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre a ira de Deus. A gente vai falar sobre como o amor revela a ira, tá? Porque Deus, ele é amor e ele é justo e ele é irado ao mesmo tempo e tudo isso se mistura numa única substância. Não se separa como atributos, tá? Então, Deus, ele está sentado no seu alto sublime trono e ele vai julgar o mundo. Ele vai julgar a raça humana. E nesse julgamento, nós somos culpados. Nós, de fato, somos culpados. Não tem desculpa, não tem como. Os olhos de Deus estão em todo lugar. É flagrante. É como se você cometesse um assassinato, um estupro, e você fosse pego em flagrante. Não há o que contender, não há o que questionar. Você está sentado no banco de réus e você é culpado. Você só está esperando a sua pena. Minha pena é de quanto? Morte, enfim, prisão de 30 anos. O decreto de Deus é morte eterna. O salário do pecado é a morte. Eu e você, nós somos culpados. Aí entra o nosso acusador. Quem é o nosso acusador? O promotor de justiça, Satanás. Ele veio para nos acusar. O único momento que Satanás fala a verdade é quando ele está julgando ou condenando a gente. Na verdade, ele não nos condena, né? Quem nos condena é o juiz. Quem dá a sentença de julgamento é o juiz. Mas Satanás, ele está ali nos acusando, o tempo todo jogando diante do juiz que a gente está fazendo as coisas erradas. E ele está certo. Dificilmente ele vai precisar mentir. Ele não precisa mentir nesse caso. Ele é o pai da mentira, ele mente com relação a todas as outras coisas, ele tenta enganar os seres humanos para levar mais seres humanos para o inferno, o local onde ele vai ser o que mais vai sofrer. Mas nós, seres humanos, Deus deu a nós a responsabilidade pela nossa culpa, pelo nosso pecado. Nós somos responsáveis pelo nosso pecado, mas ele nos deu a possibilidade de arrependimento. Olha que interessante. Eu e você somos responsáveis por nos arrependermos ou não. Saiba que se você se arrepender, foi porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Ponto. Mas se você não se arrepender, é certo que você vai para o inferno. Ponto. Você precisa crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. É essa a pregação de João Batista. E olha que coisa interessante. A cena jurídica é, Satanás não precisa mentir. O único momento da história que ele não precisa mentir é quando ele está diante de Deus e ele fala os nossos pecados diante de Deus. Deus sabe que nós somos pecadores. Para alguns que não se arrependeram, essas acusações vão ser válidas. E ele vai ser julgado. E ele vai sofrer condenação eterna. Vai para o inferno. Não tenta tornar doce essa cena não, tá? Tem gente que fica assim, tentando se consolar. Ai, meu Deus, fulano de tal foi para o inferno. Foi para o céu. A gente não tem controle se ele foi para o céu ou para o inferno. Mas a palavra de Deus diz que pelos frutos você conhece a árvore. Então, se o cara deu frutos de promiscuidade, imoralidade, fez tudo, viveu a vida segundo os seus próprios termos e não respeitou os termos daquele rei que vem julgar a terra, essa pessoa, muito provavelmente, ela foi para o inferno. Você, talvez, eu ouso pensar que você não deve falar com total certeza. Mas daí você ficar dizendo com total certeza que essa pessoa foi para o céu, é bronca. Você está ignorando o ser de Deus. Você está ignorando a Bíblia, a fonte de toda a sabedoria. Perceba uma coisa. Aquele que se arrepende, esse foi feito filho de Deus. E o Filho unigênito de Deus, Cristo Jesus, ele toca no seu ombro assim, você está sentado nos bancos de réus, você está destruído, você está acabado, você reconhece que você é digno de condenação, você reconhece que você não tem méritos. Mas sabe o que acontece? Jesus, você viveu uma vida para a glória de Deus porque você se arrependia dos seus pecados. A diferença do cristão que vai para o céu para a pessoa que não vai para o céu é só uma. Se brincar, os cristãos são piores, são mais pecadores. A diferença é só uma, que o cristão se arrepende.
dos seus pecados. Ele crê em Cristo, ele se arrepende dos seus pecados e ele progride em arrependimento. Ou seja, você vai abandonando os pecados que você cometia e você vai descobrindo outros, porque você não vai parar de pecar até o final da vida. Então a diferença é só essa. Por que eu vou para o céu? Porque eu sou mais justo? Não. Eu sou justo por conta do sangue de Cristo Jesus. Então aqui nessa cena é muito interessante pensar o seguinte. O filho unigênito toca no seu ombro, no banco dos réus, e ele diz, irmãozinho, levanta. O teu irmão mais velho, o único filho de Deus, toca no teu ombro e diz assim, ei Gabriel, tu acabou de dizer que ele é o único filho de Deus, porque nós somos filhos adotivos. Você vai entender a doutrina da adoção quando a gente chegar lá em Efésios. Talvez na metade do ano a gente já esteja em Efésios ou algo do tipo. Estudando a Bíblia aqui todos os dias, a gente vai chegar lá. Mas você vai entender a doutrina da adoção. Todos nós somos feitos filhos de Deus, aqueles que creem, por meio da adoção. Nós somos adotados em Cristo. O nosso irmão mais velho. Então, nosso irmão mais velho toca nessa cena jurídica aqui no banco dos réus, nosso ombro, diz assim, irmãozinho, levanta, eu vou sentar aqui. E ele senta no nosso lugar no banco dos réus. E ele recebe a condenação, a morte, a dor do inferno, da condenação eterna, ali na cruz. Foi isso que ele disse. Eli, Eli, lama sabachthani. Foi por isso que Jesus disse uma coisa que muita gente não compreende. Deus meu, por que me desamparaste? É porque me abandonaste, literalmente. Ali é o único momento de toda a eternidade, de toda a história, em que Deus Pai faz separação com Deus Filho. Eles são um. E ali é o único momento em que eles se separam. Por isso que Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali é como se Deus virasse as costas para Jesus e trouxesse toda a ira justa, condenação que deveria cair sobre mim, sobre você, sobre Cristo. A dor de Jesus não foi a dor de Mel Gibson lá, do Paixão de Cristo. Aquela dor do chicote romano cravando aqui na sua costela e sendo puxado, a dor dos espinhos. Tudo isso doeu, porque ele era homem, com certeza. Mas a dor maior, o que afligia a sua alma, que trazia angústia a ponto dele chorar e dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A única dor, a dor maior, foi a separação de Deus Pai com Deus Filho, tamanha comunhão deles na eternidade. O único momento da história, e ele fez isso por mim e por você. Para que nós pudéssemos crer nele, viver uma vida piedosa, viver para a glória dele, se arrepender dos pecados. Percebe isso? Beber do manancial de águas vivas. Essa cena jurídica diz isso. Quem nele crê não é julgado, versículo 18. Porquanto crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crê em Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Mas o julgamento é este. Aquele que não crê já está condenado, já está julgado. O julgamento é este, versículo 19. Que a luz veio ao mundo. Olha o julgamento, tá? Ei, eu enviei o meu filho. Você está no banco dos réus. Você cometeu vários pecados, assim como eu também cometi. Mas você não se arrependeu de nenhum deles, você não creu em Cristo. Olha, eu enviei, o julgamento é esse, o reto juiz vai dizer só uma coisa. Eu enviei o meu filho, eu enviei a luz do mundo. E você amou mais as trevas do que a luz. Você amou ficar caindo no abismo, percebe? E por que, né, você amou? Como é que se comprova que você amou? Aí diz aqui, ó, final do versículo 19. Porque as suas obras eram más. Ou seja, as suas obras vão manifestar aquilo que você ama e aquilo que você rejeita. Se você ama a Deus, as suas obras vão ser boas, porque você vai rejeitar as obras más. Se você não ama a Deus, se você não crê em Cristo, as suas obras vão revelar que são más, porque simplesmente você rejeitou a Deus e você amou as obras más, as trevas. É esse o julgamento. Versículo 20, a gente está caminhando para o final. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, aborrece a Cristo, e não se chega para Cristo, não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Ou seja, quem ama a Deus, se aproxima de Deus, se aproxima da luz. E quanto mais você se aproxima da luz, entenda isso, tá? Para a gente terminar. Eu vou terminar aqui no versículo 21. Eu sei que eu coloquei até ali o 30, mas o 23, 22 a gente começa amanhã. Mas entenda isso. As suas obras, elas vão revelar quem você ama e quem você rejeita, quem você odeia. Simples assim. O ponto aqui é,
Quanto mais você se aproxima da luz, mais você consegue ver a sua própria natureza pecaminosa. É mais ou menos assim. Quando você está caminhando com Cristo, no início da sua fé cristã, você não consegue perceber todos os pecados que você tem. Jesus passou a morar no seu coração, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e ele agora é uma luz no meio de total escuridão. E essa luz ainda é uma luz porque você não tem tanta intimidade com Deus ainda, você não conheceu as Escrituras, você não conheceu Deus ainda, você só creu nele, isso é bom. Você recebeu o conhecimento de Deus suficiente para você crer em Jesus. E a partir daí você vai passar todos os dias da sua vida, todos os anos da sua vida, crescendo nessa intimidade, crescendo em conhecer a Deus. E essa luz, ela é como se fosse uma lanterninha. Com essa lanterninha, no quarto todo escuro, você começa a ver poeira, você começa a ver sujeira no canto do quarto, e você começa a limpar isso, você começa a se arrepender dos seus pecados, é o ato de você limpar. Você começa a purificar o seu coração, a ser purificado por Cristo. Só que aí, quanto mais você cresce em intimidade com Deus, né, os momentos CBOs aqui são para te ajudar nisso, mais essa luz vai se ampliando, e você começa agora a ter uma lanterna mais forte. E essa lanterna te expõe mais coisas do quarto. O quarto é o seu coração sujo, pecaminoso. E você começa agora a ter mais capacidade de limpar essas coisas. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais essa luz vai se expandindo. E agora essa luz está no centro, lá no céu, no teto, que diga. E ela ilumina todo o quarto. Mas mesmo assim você não consegue ver todas as coisas, todas as suas sujeiras. E aí você vai se aproximando mais de Deus e você vai vendo os micro-organismos, você vai ganhando quase que uma capacidade de conseguir enxergar com microscópio. E você vai conseguindo ver coisas que você não via. Ou seja, nós somos muito pior do que imaginamos. A palavra de Deus diz que nós somos depravados, corruptos. Do nosso coração vem toda a sorte de iniquidade e pecados, e transgressões e impureza. O nosso coração é corrompido, gente. Mas que bom que nós temos uma notícia terrível e boa. O fato de Deus ser bom foi suficiente para Ele nos amar, mandar o Seu Filho, para que nós pudéssemos crer nele. E crendo nele, nós somos substituídos pela obra perfeita de Cristo. Percebe? O sacrifício de Cristo na cruz é substitutivo. Isso é maravilhoso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor pintou esse cenário jurídico para nós. E porque o Senhor é bom. E porque podemos nos apoiar não nas nossas obras, Senhor Deus, apesar de que elas revelam aquilo que nós estamos amando e aquilo que nós estamos odiando e rejeitando. Mas, Senhor Deus, eu te peço para que as nossas obras sejam transformadas pela Tua palavra, que nós possamos andar nas boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos. Que são as obras de Cristo, que é nos aproximarmos do caráter de Cristo. Deus, nos ajuda. Nos ajuda a termos mais intimidade, a enxergarmos pecados que nós cometemos e que nós nem sabemos que cometemos, Pai. Perdoa-nos desses que nós ainda não conhecemos e permita que possamos ter esses pecados revelados a nós para possamos nos arrepender por eles, nos arrepender deles e nos afastar desses pecados. Ó Deus, nos ajuda. Eu te agradeço pelo grande amor com que o Senhor nos amou, a ponto de mandar o Seu Filho para morrer por nós, para morrer a morte que era nossa, a condenação eterna que era nossa, para que nós pudéssemos viver a vida eterna dele, Pai, com ele. Ó Deus, muito, muito obrigado, Senhor Deus, que isso possa mudar tudo em nossas vidas. Que nós possamos abandonar essa escavação das cisternas rotas e possamos nos aproximar, nos voltar, mergulhar no manancial de águas vivas que é o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. A gente vai ler amanhã João 3, a partir do versículo 22, tá bom? Cheiro no coração. Deus abençoe você. Essa live vai estar daqui a pouquinho, ainda hoje de tarde, lá no canal do YouTube, se Deus permitir. Então eu espero que você possa ir lá no meu canal do YouTube, se inscrever no canal e compartilhar, tá bom? Compartilha essa live, compartilha esse conteúdo com algumas pessoas, por exemplo, que não entendem esse texto, que queriam entender. Deus abençoe sua vida. Cheiro no coração. Valeu!